O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos celebrando a Santa Missa da sexta-feira da quinta semana da Quaresma. Hoje, na leitura da Palavra de Deus, do livro do profeta Jeremias, Jeremias se apresenta diante do Senhor, entregando ao Senhor sua causa. Jeremias estava sofrendo dura perseguição, porque os seus inimigos, que não aceitavam a sua profecia, a sua verdade, de que o pecado conduz à morte, e de que o povo estava escravizado por causa do pecado, então os seus inimigos preferem calar sua voz, matando, perseguindo duramente antes. Jeremias entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Jeremias, de modo prefigurativo, anuncia o sofrimento de Jesus, porque ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Jeremias finalmente seria morto pelo seu próprio povo entre o altar e o santuário. No entanto, a sua profecia permaneceu e, sobretudo, a sua figura do servo sofredor que anuncia o próprio Jesus, o servo que entrega a sua vida por amor para que tenhamos vida por meio dele. No Santo Evangelho que acabamos de ouvir, nas discussões com os chefes dos judeus, quando acabaram os argumentos por parte das autoridades judaicas, o que eles fazem? Pegam pedras para apedrejar Jesus, porque era assim, não é? Então, acabou o argumento, tome pedrada. Não sei se mudou muito, porque nós fazemos coisa parecida, não é? Muitas vezes nem escutamos a outra pessoa e já apedrejamos. Não pode ser assim, não é? Hoje, porém, voltando ao Evangelho, o contexto é outro, claro, mas para dizer que nossas atitudes humanas nem sempre correspondem àquilo que Deus semeou em nosso coração, porque Deus é apenas bondade, paciência, misericórdia e perdão. E Jesus, então, quase que de um modo irônico, pergunta-lhes: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? E os chefes dos judeus, então, reconhecem que Jesus realmente fez muitas obras boas. Eles viram os milagres que Jesus havia feito, mas não acreditaram, duvidavam sempre, porque colocavam a lei acima da graça. E acabam respondendo de maneira terrível: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. E Jesus então cita a Escritura, que chama de deuses os ouvintes da palavra de Deus. Então, como diz Jesus, se eu me proclamo Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou? Aqui nós temos, pois, a apresentação de Jesus por si mesmo, como aquele que é enviado, consagrado pelo Pai. Consagrado porque ele é o Cristo, cheio do Espírito Santo, e enviado ao mundo porque, para nossa salvação, Deus tanto amou o mundo que nos enviou seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. As obras de Jesus são, antes de tudo, como objetivo de suscitar a fé. Por exemplo, cada vez que São João termina de narrar um dos milagres de Jesus, ele diz que Jesus manifestou sua glória e muitos ali creram nele. Ou seja, os sinais que Jesus nos dá, sobretudo o sinal da cruz, da sua entrega total por nós, são para que despertemos a fé nele, o Filho de Deus, que nos dá a vida. Quando Jesus, pois, explica que ele e o Pai são um só, que o Pai está nele e ele está no Pai, outra vez procuram prendê-lo, mas ele escapa das mãos deles. E Jesus vai para o outro lado do rio Jordão, no lugar onde antes João Batista fazia o seu ministério e havia dado o seu testemunho a respeito de Jesus. Aquele sobre quem repousa o Espírito Santo é a este a quem deveis seguir, dissera João Batista. E as pessoas então entendem. João não realizou nenhum sinal, não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Assim, essas pessoas acreditaram em Jesus a partir do testemunho de João Batista, como aconteceu com os apóstolos André, João, por exemplo, que eram discípulos de João Batista e receberam do seu mestre o testemunho a respeito de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos e irmãs, que nós possamos a cada dia deixar que a graça de Deus reforce em nós a fé em Jesus. Hoje o salmista nos diz que o Senhor é nossa força, é nosso refúgio, é nosso Salvador, é nosso rochedo, nossa poderosa salvação, nosso escudo e proteção, é nele que devemos esperar, é a ele que devemos invocar em nossas dores. Mesmo quando as ondas da morte nos envolvem e a maldade nos persegue, os laços da morte nos amarram, ainda assim confiamos no Senhor. Diz o salmista: ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. No seu templo ele escutou a minha voz e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.